fiz o tiro de guerra. E uma ocasião, quando eu vinha indo para trabalhar, tem um amigo meu lendo no jornal, falou: "Ô, Garófalo, qual é o seu primeiro nome?" "Miguel, você está convocado para o exército." Falei: "Mas não, eu já fiz o tiro de guerra." "Não, está aqui no jornal." Ele me deu o jornal para mim e eu fui para São Paulo. O capitão fez assim: "Ô Miguel, quanto tempo você está trabalhando na Ródia?" 12 anos. 12 não, 18 anos quase. 17 para 18 anos. Então você volta lá na cidade, fala com a fábrica, com o diretor, que se eles der uma carta para você, e você trazer a carta aqui, está dispensado. Eu tinha uma prima, uma tia, que tinha um salão de cabeleireira. E ela veio, a gente vinha lá para ver as permanentes e as meninas, né? A minha tia falou: "Ô sobrinho, eu quero um pedido seu, quero um favor." Falou: "Fala, tia, mas o que é o favor?" Falou: "Não é que veio uma menina de Santos para cá, morando, está aqui, e ela gosta de dançar. E você não quer ir dançar com ela?" E fui. Entrei no salão. A primeira pessoa foi o meu chefe. Quando ele viu: "Miguel, que menina bonita, é tua namorada?" Falei: "Não, é assim, é assim." "Então posso dançar com ela?" Falei: "Pode." Ele foi tirar ela. Ele disse: "Olha, você me desculpa, mas hoje eu vou dançar só com o Miguel." Na segunda-feira, já mudou de figura no meu serviço. Já era um serviço porco, pesado, tá? E ele então se vingou. Bom, passou uns 3 meses mais, outra convocação. E eu chorava o dia inteiro. Nossa, não. O dia inteiro eu chorava. Fui para a Itália e tinha um amigo meu, que era de Santo André, falou: "Miguel, você é tão prestigioso ter isso aqui, contente, por que é que você está sempre chorando?" Falei: "Olha, Penatine, é por causa da minha família, principalmente do meu pai." As coisas fundamentais a se analisar em relação à Segunda Guerra Mundial, no que compete ao Brasil, a entrada do Brasil, diz respeito a todo o contexto político, econômico, comercial que se desenhava na época, no mapa mundial da época, né? Então a gente via que 2 grandes blocos já começavam a se formar, o do Oriente, mais propriamente a União Soviética, e do Ocidente, os Estados Unidos. E nesse caso, o Brasil tinha uma proximidade muito maior com o lado oriental. Então, Vargas, ele tinha uma sinergia de ideias mais para o lado fascista do que para o lado democrático ou liberal dos Estados Unidos à época. Essa questão do abatimento dos submarinos foi, eu acho que, o crucial para que o Brasil se posicionasse, nem tanto por um desejo do governo brasileiro, diga-se governo Vargas, que foi toda uma era, né? Mas especialmente por um clamor popular, porque ao verem navios sendo abatidos e com eles mais de 1000
civis morrendo, né? Então foi quase que impelido o Brasil a tomar partido. Para os soldados brasileiros, o impacto foi encontrar já em Nápoles, quando desembarcaram, um país totalmente destruído, mas arrasado, bombardeado por longos meses pelos aliados que expulsavam os alemães para o norte. Por onde passou o fronte de guerra, teve um rastro de destruição no país, de sul a norte, muito grande. Isso foi um grande impacto para a população. E também para os soldados brasileiros que não eram acostumados com esse tipo de cenário. O Brasil era um país pacífico e não beligerante, não belicoso, né? E de repente os soldados brasileiros se viram dentro de um olho de furacão, como era aquele da Segunda Guerra Mundial. Os civis é que foram, não tinham preparo nenhum, e chegaram num território totalmente áspero, com uniformes inadequados, tanto na questão estética, pela cor, muito semelhante ao uniforme dos alemães, mas especialmente não tinham preparo para o clima da região, para a questão que estava se traçando ali nessa linha gótica que eles dizem, especialmente na época do inverno. Na chegada da Itália, quando o país, o navio ancorou até as 4 horas da tarde. Às 4 horas começaram a descer para entrar. Aí é onde estava o pessoal. Estava assim de gente. No primeiro momento, o grande impacto dos pracinhas brasileiros, por mais irônico e hilário que possa parecer, é que quando eles desembarcaram em Nápoles, com o fardamento original da FEB brasileiro, eles, sem armas, e começaram, e desceram dos navios e começaram a andar ou marchar pelas ruas de Nápoles, eles chegaram a ser apedrejados, xingados, porque os italianos pensavam que eles eram tedescos, né? Que eram nazistas, porque o uniforme brasileiro era muito parecido. Se vocês olharem 2 fotos de um uniforme nazista e um brasileiro daquela época, vocês vão ver que eram muito parecidos. Quando o pessoal viu, começaram, Tedesco, filho da... Fala até isso. Sim, sim, era o inimigo. Xingaram a gente, eu fiquei louco. Eu saí da formação, fui lá. Falei, paizão, não somos Tedeschi. Sim mesmo. Sou filho de italiano. E por que você vem guerrear contra o seu pai? Falei, a pasta do meu pai é o Brasil, é a Itália. E a minha é o Brasil. Aqui na Itália existiam tropas de diversos países. Por exemplo, americanos, ingleses, franceses da resistência. E no lado dos ingleses tinham soldados de todos os países do Commonwealth, Austrália, Nova Zelândia, Paquistão, uma série muito grande de diferentes soldados, inclusive hebreus, judeus, né? E nenhum soldado desses todos que eu falei tinham ou obtiveram um contato com os italianos como os brasileiros obtiveram. Por quê? Primeiro, os 2 grupos, os italianos e os soldados brasileiros, eram católicos. Não parece, mas isso faz uma diferença. Todos os outros eram muçulmanos ou protestantes, qualquer coisa assim. E o segundo, que talvez seja o mais importante, a proximidade do idioma. Os brasileiros conseguiam se comunicar com os italianos e vice-versa. Nós tínhamos ganhado dos Estados Unidos um dia festivo. Sim. Cada soldado uma caixa de charuto do melhor que tinha.
E aquilo dava até tontura lá, a gente jogava o charuto fora e o pessoal vinha em cima para pegar o charuto. Então parou, o que é isso? Ah, não. Começamos a distribuir um charuto para cada um. Aquilo foi, boa gente, ó, filho de italiano, é isso aqui, falando, pá, isso aquilo. E olha, começaram a levar a gente assim na palma da mão. Porque os soldados brasileiros eram gentis, comunicativos e, além de tudo, eles dividiam a comida deles junto com a população local, que naquela época passava fome, porque a plantação estava arrasada, os animais mortos, e os soldados queriam, se apropriavam da comida dos agricultores, do pessoal do campo, para eles próprios, para eles continuarem a guerra. Nós fomos na primeira cidade em Civitavecchia. Civitavecchia, chegamos ali para fazer a instrução. Na hora do almoço, a gente sentava em qualquer lugar porque não era adequado, né? E tinha um garotinho perto de mim, vendo comer. E ele olhava. Eu peguei a marmita, tirei metade e dei para ele. O menino. Ele me agradeceu. No dia seguinte tinha 2. No terceiro dia tinha 3. O tempo que eles ficaram lá com a gente, todo dia o capitão dava comida para eles. Dizem o seguinte, que os ingleses, quando sobrava a comida do rancho dos soldados, né, os ingleses pegavam os restos, faziam um buraco no chão e enterravam. Os americanos, eles não enterravam, mas não distribuíam à população civil faminta. E o brasileiro chamava o paisano italiano para sentar à mesa junto com eles para dividir a comida, o chocolate, o cigarro, as latinhas de alimentos que eles recebiam. Então isso fez uma diferença muito grande, que marcou a presença dos brasileiros aqui. Paramos num sítiozinho e ficaram ali estabelecidos. E nós, em 3, o capitão falou, voltam, atravessam o rio e vão pegar as munição. Quando nós voltamos, uma pancada de chuva, viu? Entramos numa igreja. E o padre estava arrumando o altar e acendendo as luzes. Quando ele viu que ele Assustou. era alemão, pensou que era alemão. Eles começaram, de olho. E eu fui indo devagarzinho. Cheguei pertinho dele, viu? Eu disse para ele, paisà, non c'è paura che non ti facciamo niente. E dá um santinho para nós. Ele deu. No dia seguinte começamos a entrar numa entrada, uma ladeira muito grande, 3 dias seguidos, andando, até onde estavam os alemães. Os alemães estavam em cima da gente. Quando nós pegava um prisioneiro, a gente dava tudo para eles. Quando a gente pegava eles, sabe o que eles faziam? Para não levar, matava. Começamos a receber granada. Quando eu levantei, parou, a granada explodiu. Me jogou 4 metros longe. 4. Tinha eu e um cabo. O cabo fez um cortinho aqui, ó,
E eu fiquei sozinho. A primeira coisa que me colheu para falar foi: mãe, eu estou ferido. E quando eu estou aqui, vindo um amigo meu, com uma metralhadora nas costas: Scarpim! Ô, Scarpim! Estou ferido. Ele foi lá, me socorreu. Andamos 40 quilômetros para chegar onde estava O socorro no hospital. no hospital. Eles me lavaram, desinfetaram e diz: olha, amanhã, hoje, às 8 horas da noite, você vai ser operado. E depois eu só acordei no dia seguinte. No dia seguinte. Tudo enfaixado. Falei: perdi o braço. Mas depois eu vi pontinha do dedo e tudo, né? E começou então a fazer o curativo, sair de lá, de aqui, de lá. Fui transferido para Nápoles, no hospital de Nápoles. Ali, injeção de penicilina. Puta, como ficava louco. Quando eu vi a enfermeira para dar injeção, eu falava: vai-te embora lá, mas como dói, viu? Esses braços aqui, não, ia nada, você não sentava. Garofalo! Amanhã vai para o Brasil! Que felicidade! Ai, para o Brasil! No dia seguinte, às 10 horas da manhã, embarquei no navio. Eu e mais um de Blumenau. Chegamos lá e eu entrei chorando. O meu amigo: Miguel, nós vamos para o Brasil. Você não devia estar contente, está chorando por quê? Falei: essa aqui é de contenteza, essa é de tristeza. Por quê? Porque eu queria estar lá junto com meus amigos, que eu não sei se eu vou ver eles mais. Agora, outra questão que aconteceu como resultado dessa relação do governo Vargas com os alemães foi que, ao retorno desses soldados, quando eles ainda estavam em solo italiano, com a declaração do fim da guerra, eles já deixam de ser pessoas relacionadas à força militar. Então, eles são retirados de cena da guerra, literalmente, já vêm no navio como civis, e ao chegar no Brasil, nos portos, eles já não tinham suporte nenhum do governo ou do Estado para que os acolhesse, para que os recebesse, inclusive em termos de soldos, de aposentadorias e de apoios, muitos mutilados, quase 2.000 mutilados chegaram, né? Então, foi um total abandono histórico, por fim, ao longo dessas décadas que se seguiram, mas efetivamente no momento da guerra, no término da guerra, eles já se sentiram completamente abandonados. Ficamos então no hospital. E do hospital tinha visita. E no terceiro dia veio três homens fazer visita. Pegaram da nossa mesa aqui do lado e começaram a fazer: como é que foi isso? Eu falei tudo. E de modos que um deles, ele falou para mim: você sabe, não fui eu que mandei vocês para a guerra.
Falei, eu sei. O senhor era a favor do eixo, né? Contra. É. Sabe quem era? Getúlio Vargas. Analistas até levantam algumas possibilidades do lado bom da guerra, que é o desenvolvimento tecnológico, científico, que a guerra geralmente impulsiona com muito mais velocidade do que em tempos de paz, até por conta da indústria bélica e depois para a questão do tratamento das pessoas que foram abatidas. Então a ciência acaba caminhando muito mais rápido em momentos de guerra. E o Brasil trouxe a siderurgia para cá, né? E acabou participando da formação de campos de automobilísticos, né, de produção industrial automobilística. Então o Brasil entra na era industrial somente com a Segunda Guerra Mundial. É muito importante que essa cultura, que não é uma cultura militar especificamente, uma cultura social, seja divulgada e que todos tenham conhecimento, porque é uma questão de patriotismo, é uma questão de cidadania e do reconhecimento o que o nosso país tem de força e o que o nosso país tem de organização. Porque vencer essa guerra, a Segunda Guerra Mundial, realmente mostra a pujança do nosso povo. A partir dessa nossa iniciativa, o Exército está realmente empenhado em resgatar essa memória e outras, inclusive, porque fazem parte da vida do Exército e fazem parte da nossa cidadania, fazem parte do Brasil, tudo isso foi conquistado. Mamma, son tanto felice, vive lontano perché, mamma, solo per te la mia canzone vola, mamma, sarai con me, tu non sarai più sola, quanto ti voglio bene, queste son parole d'amore, che te sospira il mio cuore, forse lo so, non più, mamma, sola canzone mia più bella sei tu la vita, e per la vita non ti lascio mai più.